Bom dia, pessoal do Face. Já estamos aqui ao vivo. Tô esperando a conexão entrar aqui com o Instagram, né? Vamos ver. Tá verificando. Só um minutinho, gente. Bom dia. A Daiane já entrou aqui. Daiane, bom dia. Acho que ainda não tá dando aqui. Daiane, deixa eu só tentar conseguir conectar aqui no Instagram para começar, tá? Tô vendo que você já tá online aqui no Face. E já já a gente começa. Faço aqui só no Face? Tá, gente, então vamos começar a nossa live de hoje. Hoje a live vai ser transmitida ao vivo aqui pelo Facebook, tá? O Instagram, não sei o que aconteceu ali, não tá dando certo. Mas depois eu vou disponibilizar a live pra vocês no YouTube, tá bom? Vai ficar salva no YouTube, então vou avisar depois ali nos stories que não deu certo de postar hoje no Instagram, tá? Então, vamos embora. Gente, hoje eu vou falar um pouquinho para vocês sobre nutrição eficiente na gestação. É o tema da nossa live de hoje. Então, para quem que é essa live? É para quem tá grávida ou para quem quer ficar grávida, tá? É muito importante esse assunto, porque maternidade requer responsabilidade, né? Então, a gente precisa entender como conceber um bebê mais saudável, né? E como é que a gente também vai ficar mais saudável nesse processo? Porque durante a gestação, gente, a gente passa por tantos hormônios, a gente vive tantas coisas que mudam muito a fisiologia do nosso corpo. Então, a gente precisa ter uma alimentação diferenciada e uma nutrição eficiente para que a gente produza um bebê mais saudável, um feto mais saudável, um bebê no futuro longe de doenças, né? Então, vamos embora, gente, olha só. O que eu quero começar dizendo pra vocês aqui? Ó, a Daila. Daila, bom dia. Pessoal, pode ir entrando. Maria, vai me dizendo bom dia, faz coraçãozinho. Tô adorando ver vocês aqui comigo, tá? Então, olha só. No final, gente, eu vou abrir aqui um campo para perguntas e respostas também, tá? Então, vocês podem perguntar pra mim, que eu vou selecionar algumas respostas, algumas perguntas para poder responder. Acho que dá tempo sim, tá? Então, gente, olha só. O bebê, ele é feito de quê? Vamos pensar. O bebê, ele é feito de células. E as células são feitas de nutrientes. Então, em primeira análise, a gente precisa de oferecer uma matéria-prima de qualidade para que a gente produza uma célula sem danos, uma célula de qualidade, para que ela produza órgãos de qualidade e que ela forme um bebê saudável. Então, o fundamento da gestação, o fundamento do bebê saudável é o quê? Uma nutrição eficiente. Então, a gente precisa de uma matéria-prima boa. E como é que a gente tem essa matéria-prima boa? Ingerindo os nutrientes suficientes e necessários durante cada etapa da gestação.
Então, em cada fase da gestação, a gente tem um requerimento de nutrientes diferente. Então, nos primeiros dias da gestação, nas primeiras semanas de gestação, ali por volta de 4 a 6 semanas, é o momento que o bebê ele está formando mais eritrócitos. Então, é o momento que a gente precisa de ferro. A gente precisa consumir ferro na quantidade suficiente para ele ter matéria-prima para conseguir produzir os eritrócitos dele, né? Se a gente não tem ferro suficiente, o que acontece? A gente pode ter um aborto espontâneo. E, gente, com 4 a 6 semanas, é pouco provável ainda que a mulher já saiba que ela tá grávida. É ou não é? Por isso que eu falo para vocês que a gente precisa muito trabalhar na pré-concepção, né? O que é trabalhar na pré-concepção, Nutra? Eu nunca ouvi isso. É a gente fazer um acompanhamento nutricional, no mínimo aí 90 dias antes da gente tentar começar a engravidar, tá? Porque a gente vai preparar o corpinho da mamãe, preparar o corpinho do papai, a célula da mãe, a célula do óvulo da mãe, a célula do espermatozoide do pai, para que essas células fiquem mais bem nutridas e na hora que elas se juntarem, elas vão formar um embrião mais saudável, né? Essa é a ideia. Então, se você tem uma alimentação já saudável na pré-concepção, antes de engravidar, possivelmente você vai ter um ferro suficiente. Você precisa dosar, fazer um exame de sangue para ver o nível de ferro no seu corpo, tá? E iniciar uma gestação com mais saúde. Então, iniciou a gestação, já tem alguns alimentos que contêm ferro que você precisa comer e, se for necessário, já tem suplementos para você tomar, para você conseguir oferecer para o seu embrião ali, para o seu bebê que vai ser formado, o seu feto, oferecer ferro para ele ter combustível para formar os eritrócitos deles, assim a gente evita o aborto. Isso acontece, gente, ali por volta de 4 a 6 semanas. Então, olha como isso é importante, né? A gente não sabe que tá grávida, o bebê já tá sendo formado e ele precisa de nutriente, né? Então, ali por volta também, gente, de 5 a 10 semanas, a formação dos órgãos sexuais masculinos e femininos. Sabiam disso? Porque na 14ª semana, a gente já consegue ver no exame, né, na ultrassonografia, olha o sexo do bebê, a gente já consegue ver se é menino, menina, a gente já consegue avaliar isso. Mas de 5 a 10 semanas, esses órgãos genitais já são formados. E se há deficiência de proteína nesse momento, na ingestão, no consumo da mãe, se não tiver adequado, se tiver deficiência de proteína, vai ter uma possível deficiência nos órgãos genitais. Então, olha como isso é importante, gente. Então, a gente tem que ter uma alimentação equilibrada a nível de quantidade e qualidade de nutriente, tá? A gente tem que ter uma dieta específica para essa fase da mulher, né? Para esse momento, a gestação requer um olhar diferenciado, tá? Então, olha só, gente, da 5ª à 14ª semana gestacional, a gente tem, a gente produz já a reserva ovariana da nossa bebê. Se a gente tá fazendo um bebê do sexo feminino, a gente, da 5ª a 14ª semana, a gente já vai fazer a reserva ovariana dessa bebê. O que significa isso? Que a gente precisa comer proteínas na quantidade suficiente para que, no futuro, essa nossa bebê seja fértil e consiga reproduzir. Se nesse período a mãe tiver um consumo insuficiente de proteína, a gente pode programar a nossa bebê, a nossa filha, no futuro, ser uma mulher com maior dificuldade para engravidar ou até ser infértil, né? Gente, isso é sério, isso é muito sério. E a gente começa esse trabalho todo quando? Na gestação. Eu falo que a gente começa quando? Na pré-concepção, para a gente reorganizar o nosso corpo, para a gente conseguir conceber um bebê com mais saúde, né? Eu acho isso fantástico, né? Ter essa informação é muito importante, porque a gente pode mudar muitas vidas e gerações. Então, olha só, gente, com 10 semanas, olha o que acontece. As meninas já têm todos os seus óvulos formados com 10 semanas. Então, assim, ó, ela vai começar a liberação de óvulo
quando ela estiver na fase reprodutiva, né? Mas a formação desses óvulos já são feitos ali com 10 semanas de vida. Então, a nutrição da mãe é muito importante para poder dar um substrato para que essa neném seja uma mulher fértil no futuro, tá bom? Com 16 semanas, pessoal, o bebê começa a engolir o líquido amniótico. Olha como é lindo isso. Ó, a Bruna entrou. Oi, Bruna. O bebê já começa a engolir o líquido amniótico. Isso é fantástico, gente. E com 24 semanas, ele já consegue reconhecer o cheiro e o paladar. Ele até faz careta quando vê algum sabor mais amargo e ele até sorri, você acredita? Quando come uma comidinha com sabor mais adocicado. Olha como eles já são safadinhos, desde a gestação. Por isso é tão importante a gente consumir alimentos que sejam mais qualitativos, carboidratos com baixo índice glicêmico, carboidratos integrais, né? A gente precisa comer proteínas magras e proteínas de boa qualidade, gorduras boas. A gente precisa, sim, de ter um aporte de vitaminas e minerais necessários, suficientes. Temos que consumir frutas e verduras diversificadas. A gente tem que fugir da monotonia alimentar, né? Às vezes a gente pensa, eu gosto de banana e maçã que é mais prático. Não, a gente tem que ter um rodízio de alimentos. Tem que comer a banana, a maçã, o melão, a laranja, a mexerica, a manga e ter um rodízio de alimentos, né? Isso eu tô falando pra você que, claro, cada pessoa tem a sua individualidade, a sua preferência. Às vezes você fala, nossa, Nuto, você tá falando pra comer melancia. Eu não gosto de melancia. Não, gente, eu tô só dizendo pra você que quanto mais diversificada for a sua dieta, mais chance você tem de consumir mais vitaminas e minerais. Tá certo? E aí mais substrato de qualidade você vai oferecer para a formação da célula do seu bebê. Isso que eu tô te dizendo. Mas tudo isso que eu tô te dizendo tem que ser consumido em baixa quantidade. Porque senão a gente vai começar a desenvolver outras doenças, né? Se você começar a comer fruta demais, carboidrato demais, você pode desenvolver uma diabetes gestacional. Esse não é o propósito. O que eu quero dizer é que a gente tem que ter uma dieta diversificada e de forma qualitativa também, tá? É fundamental para a gente formar um bebê saudável e a gente já começa a formar o paladar do bebê. Gente, olha como isso é importante. Às vezes você é uma mãe que não gosta de comer fruta nem verdura nenhuma, imagina. E aí quando você inicia a introdução alimentar do seu bebê ali com 6 meses de idade, você quer que ele aceite super bem frutas e verduras, mas pensa só. Você não comia na gestação, você não comeu na amamentação e você quer que ele já comece aceitando super bem na introdução alimentar. Gente, tá vendo como é tenso o negócio, né? O negócio não é tão simples assim. Então, quanto mais saudável você tiver uma alimentação na gestação, na amamentação, mais chances você tem de ensinar o seu bebê a comer e ensinar o seu bebê a gostar de alimentos saudáveis quando você iniciar a introdução alimentar. Até mesmo porque ele vai ver você comendo. E ele aprende pelo exemplo. Você é o espelho. Você, seu marido, seu filho, a sua casa, né? As pessoas que rodeiam ele, né? Então você vai desenvolver uma criança saudável, uma criança que vai estar longe da seletividade alimentar. Esse é o segredo. O desafio mesmo, pessoal, é a gente conseguir colocar isso em prática todos os dias, né? Porque o mundo tá virado, né? Eu falo que o mundo tá oferecendo pra gente cada vez mais alimentos do mal, que não fazem bem, né? Que deixam a gente mais viciado, cheio de gordura, açúcar e sal. E os alimentos saudáveis é como se a gente estivesse indo na contramão. Mas é isso mesmo, tá? A gente precisa ter uma alimentação saudável pra gente ensinar os bebês a comerem saudável no futuro, tá? Bom, gente, então olha só, a gente tá diante de uma janela de oportunidade. A gente está diante dos 1000 dias. O que são esses 1000 dias para o bebê e por que é tão importante? Gente, nesses primeiros 1000 dias, que é desde a concepção até o bebê completar 2 anos de idade, é quando a gente está formando esse bebê. Então, a gente está apresentando para ele tudo. A gente está dando nutriente para que o corpo dele as células consigam se multiplicar e a gente está oferecendo para ele os estímulos corretos ou os estímulos errados. Ele vai aprender nessa etapa. Então é hora da gente oferecer para ele tudo que a gente precisa de que seja com qualidade. Então a gente tem que oferecer para ele os melhores nutrientes, os melhores estímulos. A gente precisa que ele aprenda o certo.
tá bom? Porque o que ele normalmente come até 2 anos de idade é o que ele vai comer com 20 anos de idade, certo? Então a gente precisa comer na gestação para que ele já consiga aqui com 24 semanas ter uma alimentação, já consiga experimentar a comidinha que a gente vem comendo. Na amamentação, durante o leite materno, ele vai experimentar sabores diferentes, porque o leite materno muda de acordo com o alimento que a gente come. Olha que legal! E aí, na introdução alimentar, a gente vai ter uma oferta de alimentos diferentes para ele também. Então, gente, olha só, voltando aqui para a gestação, né, que eu fui lá e voltei. Então, voltando aqui para a gestação, a gente não pode, tem mães, gente, que já são super preocupadas, né? Eu recebo aqui no consultório mães que já se cuidam bastante, fazem atividade física, comem pouco carboidrato, comem carboidrato de baixo índice glicêmico, tem uma dieta com proteínas de alta qualidade e tem uma dieta extremamente antioxidante. Tomam suco verde de manhã, tomam suplementos de antioxidante, se cuidam muito. Mas eu quero dizer para vocês, mães que têm uma dieta extremamente antioxidante, que no início da gestação e no final da gestação a gente precisa fazer uma redução nesse consumo de antioxidantes. Por quê? O bebê precisa se desenvolver, tá? Então, ele precisa se desenvolver, ele precisa crescer, ele precisa se desenvolver. E o antioxidante causa dano nesse desenvolvimento do bebê. Então, a gente tem que ter uma dieta equilibrada, sem excesso e nem carência, tá? Então, a gente pode ter consumo de suco verde durante a gestação? Pode, mas a gente precisa ter consumo de suco verde moderado. Então, a gente não precisa de excesso de antioxidantes nem no início, nem no final da gestação, tá? Consumo moderado, porque o bebê precisa desse estresse oxidativo que vai ser gerado na célula para ele poder crescer e se desenvolver. Tá bom, gente? Então, olha só, durante a gestação, não é interessante que a gente consuma álcool. Gente, o álcool, o bebê não tem capacidade ainda de lidar com o álcool. O fígado do bebê ainda não dá conta, isso vai intoxicar o bebê. Nenhuma quantidade de álcool é segura durante a gestação. Nenhum cálice de vinho é seguro durante a gestação. Tá? Até mesmo o café. O café, ele é considerado um alcaloide e o corpinho do bebê não tem capacidade de organizar esse alcaloide e detoxificar esse alcaloide, assim como o álcool, tá? Então, a cafeína é estimulante, ela ultrapassa a barreira a membrana ali da placenta e vai chegar até o bebê, tá certo? Então a gente não deve consumir álcool, nem cafeína, nem fumo, né? Nem drogas, tá? Até as drogas lícitas, os medicamentos, por exemplo, quando a gente tiver necessidade de consumo, a gente deve ter uma orientação médica para consumir, tá certo? Porque tem drogas que às vezes podem trazer prejuízos para o bebê, tratam a mãe, mas podem trazer prejuízos para o bebê, tá certo? Então, isso a gente precisa ter um cuidado, assim, extremo, um cuidado excessivo mesmo, tá? E a gente pode, sim, fazer atividade física, né? A gente precisa ter o cuidado ali das primeiras semanas. Muitos médicos aconselham e sugerem que nas 12 primeiras semanas até o bebê realmente conseguir se fixar ali na parede do útero, é interessante que você não pratique uma atividade física, mas depende do seu estilo de vida, né? Se você é uma mãe super ativa e já praticou atividade física, o seu médico pode até liberar para você, mas é normalmente o seu obstetra que te dá o aval de quando você pode iniciar atividade física depois que você descobre que está grávida. Mas por que é importante a atividade física durante a gestação? Porque você está preparando o seu corpo para o parto, então você precisa de ter resistência física. O parto natural, ele é uma maratona, né? Você precisa de ter força, você precisa de ter resistência, você precisa de estar com a sua musculatura enrijecida, então é hora de você se preparar. Se você já é uma mulher que já fazia atividade física antes, você vai continuar, porque isso faz parte da sua rotina, tá? Então, importantíssimo fazer atividade física, certo?
Um ponto que eu recebo, que a gente escuta muito, né? É assim, você tá grávida, qual o seu desejo, o que você quer comer? Você pode comer por 2. Gente, ó, põe a mão nos ouvidos, você não tá escutando isso, tá bom? Isso não te pertence, você não pode comer por 2, tá? Porque senão você vai ganhar muito peso e vai desenvolver complicações. O seu ganho de peso na gestação depende muito do seu estado nutricional antes da gestação. Então, se você começou a gestação com eutrofia, que significa peso saudável, ou com sobrepeso, ou com obesidade, ou com desnutrição, isso aí vai determinar quantos quilos você pode ganhar durante a sua gestação, tá? Então, o ganho de peso na gestação, ele é programado, tá? Ele não é, tô grávida, posso comer tudo. Não, não pode comer tudo. Tá? Até mesmo porque você tá dando substrato, nutriente para a formação do seu bebê. Então, cuidado. Cuidado com os fast foods que você come, cuidado com o excesso de açúcar que você come, cuidado com muitas horas sem comer, tá bom, gente? É muito importante você ter um acompanhamento para você cuidar de todos os detalhes, tá certo? Vamos lá. Então, gente, ó, eu separei aqui para vocês alguns nutrientes que eu considero que não só eu considero, mas que são muito importantes durante a gestação, mas existem outros, vários outros, tá? Eu selecionei os mais importantes. Então, quero falar para vocês aqui do ácido fólico. Hoje, graças a Deus, muitas mulheres já têm a consciência de que ácido fólico é importante. Algumas vão no ginecologista e já saem de lá porque querem engravidar, já começam logo tomando um ácido fólico, né? Ácido fólico, gente, é fundamental para a gente conceber um bebê. A deficiência de ácido fólico no nosso corpo, o que ela gera no bebê? Ela pode gerar uma espinha bífida ou uma anencefalia, né? Muito sério isso. O ácido fólico, gente, ele é protetor contra o autismo, contra a depressão pós-parto, previne doenças do coração, ele previne a fissura do lábio palatino. Então, é importantíssimo a gente consumir ácido fólico, tá? Você pode, se você não tiver consumo de ácido fólico suficiente na sua dieta, você pode sim suplementar. Tem algumas pessoas que têm deficiência na enzima MTHFR, que é metileno tetrahidrofolato redutase. As mulheres que têm deficiência nessa enzima podem suplementar o ácido fólico na forma de metilfolato ou ácido folínico, que tem uma absorção maior, tá? Se você tem essa deficiência na enzima e suplementa só ácido fólico, você não vai ter uma conversão interessante. Então, como é que você sabe se você tem essa deficiência ou não? Você pode fazer um exame, um teste genético para poder verificar se você tem a deficiência nessa enzima ou não, e assim fazer uma fórmula mais específica, mais individualizada para você, né? Isso é ciência, isso é nutrição. Olha que fantástico isso, né, gente? Então, olha só, o ácido fólico, gente, eu acho que a maioria já sabe que é extremamente importante. Agora, a vitamina D. Gente, a vitamina D é fundamental para concepção e para manutenção de uma gestação saudável. Fundamental, né? Muitas mulheres iniciam a gestação já com a vitamina D baixo, e isso é perigoso, né? A gente tem que ter a vitamina D mais alta durante toda a gestação e também durante a amamentação, tá? Então, a gente precisa dosar no sangue durante a gestação. Se tiver baixa, aumenta a fonte de suplementação e aumenta a fonte de alimentos fonte também, tá? Isso é importante. Qual a relação da vitamina D no corpo? Qual a importância da vitamina D para o corpo? Ela previne aborto espontâneo, a vitamina D previne partos prematuros, diabetes gestacional, crescimento intrauterino retardado, que é o CIUR, depressão pós-parto. Então, gente, é fundamental a vitamina D, né? Ela está relacionada com a fecundação e com o curso saudável da gestação, como eu contei aqui para vocês. Magnésio, gente, magnésio é um mineral extremamente importante durante a gestação e às vezes ele passa despercebido, né? Por quê, gente? A deficiência no consumo de alimentos fonte gera deficiência de magnésio. Uma monotonia alimentar, às vezes a pessoa come sempre as mesmas coisas. Porque ela gosta, ela não gosta de experimentar os novos, o novo não gosta de diversificar. Isso é um problema, porque vai ter uma deficiência
no consumo de magnésio. O magnésio, gente, ele atua como cofator de mais de 300 reações enzimáticas. Então, o magnésio é o cara, é o bicho. A gente precisa consumir magnésio, sabe? Se a gente não tá gestante, a gente já tem que ter consumo de magnésio. Mas se a gente tá gestante, aí sim que a gente precisa consumir. Se o nosso consumo não tiver suficiente, a gente pode suplementar, tá? Então, a carência de magnésio durante a gestação, ela pode acarretar asma no bebê, problemas mentais, síndrome metabólica. O que é a síndrome metabólica? É o excesso de peso, é a diabetes e hipercolesterolemia, colesterol alto, gente, tá? E alguns tipos de câncer. Olha isso, gente, deficiência de um mineral que muitas vezes passa despercebido, pode gerar tantas doenças assim na criança. E quais são as fontes de magnésio que a gente tem na dieta? A gente tem o espinafre, couve, banana, amêndoa, castanha de caju e várias outras fontes, mas a gente também pode suplementar, tá? Vamos falar agora aqui, gente, de outro nutriente. Então, olha só, o que eu falei para vocês até agora? Quais os nutrientes? A gente precisa de ter uma dieta com macronutrientes equilibrados, uma dieta qualitativa e quantitativa, com macronutrientes envolvendo carboidrato, proteína e gorduras boas. A gente precisa programar o ganho de peso, tá? E a gente precisa ter uma dieta com micronutrientes suficientes e necessários. Então, são vários micronutrientes importantes. Estou contando para vocês alguns. Falei para vocês do ácido fólico, falei para vocês da vitamina D, falei para vocês do magnésio. Agora a gente vai falar sobre o DHA. O DHA é um tipo de ácido graxo ômega 3 essencial. O que significa essencial? O nosso corpo não produz, então a gente precisa consumir. E qual é o benefício desse ômega 3? Gente, ele vai, desse ácido graxo, o DHA, né? Ele vai fazer parte da formação do cérebro do bebê e da retina do bebê, tá? Fundamental. A deficiência de DHA, ela causa o que nas crianças? Baixa do QI, coeficiente de inteligência, hipertensão quando esse bebê tiver adulto, aumenta o risco para alterações no sono, né? Então, às vezes, o seu bebê não consegue dormir direito. Se você faz uma suplementação adequada de ômega 3 na gestação, na amamentação, e depois, quando o bebê se torna uma criança, ele também toma ômega 3, ele tem mais chances de ter mais qualidade no sono. Olha que fantástico isso, gente. E na mãe, o que causa deficiência de vitamina D na mãe? Hipertensão materna, parto prematuro e depressão pós-parto. Né? Então, olha o que faz o nutriente, um substrato de qualidade, uma matéria-prima de qualidade, faz com que o seu corpo vire uma potência e tenha saúde durante todo esse processo. Tá certo, pessoal? Então, agora eu quero falar para vocês do iodo. Então, vamos recapitular aqui rapidinho. Falei para vocês de ácido fólico, vitamina D, magnésio, DHA, e agora eu quero falar para vocês do iodo. O iodo também é um outro nutriente que passa super despercebido, às vezes as pessoas nem sabem que precisa de consumir iodo, né? A gente tem que consumir iodo de forma alimentar, mas a gente também pode, se não tiver suficiente na dieta, a gente pode consumir de forma suplementar na quantidade específica. E essa quantidade específica é calculada de forma individual, porque depende muito de cada pessoa, da rotina de cada pessoa, depende muito do estilo de vida, do hábito alimentar, tá certo? Da região que a pessoa mora, tá? Então, isso é bem individualizado. E o que faz o iodo? Gente, quando a gente fica grávida, o nosso corpo ele tem um requerimento de 50% a mais de iodo do que quando a gente não tá grávida. Então, a gente já tem que ter uns 50% a mais de consumo de iodo na dieta. O cérebro do bebê, em formação, é dependente do hormônio tiroidiano materno. A ingestão suficiente de iodo é ideal para a produção da tiroxina, que mais tarde para a função da tireoide no feto. Tá? Então, a deficiência de iodo pode gerar um hipotiroidismo e uma deficiência intelectual na criança. Olha isso.
Gente, então a gente tem que. Isso é muito sério, tá? Então você tá sendo responsável por gerar uma vida e você tá tendo essa informação agora. Gente, agora é a hora de pegar essa informação e falar: meu Deus do céu, preciso ter uma alimentação equilibrada. Vai fazer seu pré-natal nutricional com a sua nutricionista materno-infantil. Faz seu acompanhamento. Você só tem uma chance de apresentar para o seu bebê agora o substrato para ele formar células mais fortes, mais saudáveis, para ele ser uma criança inteligente, saudável, com microbioma formado, com intestino maravilhoso, com inteligência, com a retina perfeita, sabe, gente? É muito importante. E para que você tenha um parto saudável, uma gestação saudável, não só pensando no bebê, mas pensando na saúde da mãe também, para que você não sofra uma depressão pós-parto. Gente, é muito triste a mãe que sofre uma depressão pós-parto. É uma doença, ela existe, tem mães que precisam realmente de ajuda, né? Mas o que eu tô dizendo é que se a gente tem uma alimentação equilibrada, a gente evita, a gente previne, tá? Não significa que você também não possa ter, não é isso, mas a gente previne, a gente evita, tá? O ferro, gente, o último nutriente que eu quero falar para vocês aqui hoje é sobre o ferro. Então, olha só, a deficiência de ferro, o que ela causa no bebê? Prejuízos na cognição e no sistema imunológico. Olha só, na mãe, ela pode gerar anemia, cansaço, fadiga, falta de energia. Gente, imagina aqui, ó, você tá grávida, já tem todos os hormônios gravídicos que te deixam mais cansada, com mais sono. Se você não tem ferro suficiente, dificilmente você consegue ter forças para você fazer as suas atividades diárias. E quando o bebê nascer, se você não tiver ferro suficiente, imagina como é que você vai conseguir ter forças para se recuperar do parto, para conseguir dar banho, cuidar, amamentar, noites mal dormidas que vão vir pela frente. Então você precisa de ter uma alimentação forte. Tem que ter uma alimentação forte para você dar conta de seguir com a gestação e com o pós-parto, com o puerpério, com os cuidados do bebê lá na frente, tá bom? Então, gente, ó, em resumo, uma alimentação equilibrada vai deixar o seu bebê saudável, tá? E forte. É isso que eu tinha para falar para vocês. Deixa eu ver se eu consigo ver aqui alguns comentários. Deixa eu ver. Gente, se vocês tiverem algumas perguntas, pode mandar para mim que eu vou responder para vocês, tá bom? Então, aqui tô vendo a galera falando bom dia, Daila, Maria, Luana, a Bruna. A Bruna, nossa, tomei café a gestação toda e não sabia disso. Bruna, ainda bem que você não sabia disso, passou, agora vamos continuar a bola pra frente, né? O que foi, foi. Se você ficar grávida de novo agora, você não toma mais café durante a gestação, tá bom? Descobrir por que de uma gestação tão difícil. Não é fácil, né, Daiane? Não é fácil. Gente, ó, então era isso que eu tinha pra falar pra vocês. Semana que vem, na terça-feira, a gente vai ter a live sobre introdução alimentar, tá? Quarta-feira a gente vai ter a série de olho no cardápio. Quinta-feira, a live sobre amamentação. E sexta-feira, a live sobre a gestação, tá bom? Era isso que eu tinha pra falar pra vocês. Beijos da Nutri. Não tô conseguindo encerrar.